Continuando o vídeo, falando sobre padrões de comportamento que a gente replica e nem percebe porque nós somos semelhantes a todas as pessoas que estão à nossa volta. Eu aprendi muito com duas vizinhas que eu tive quando eu morei lá no litoral de São Paulo. Lá no litoral eu tinha uma casa na periferia. Essa minha vizinha, ela dormia e acordava reclamando. E eu só percebi que eu fazia a mesma coisa que ela quando eu ouvi o marido dela chamando a atenção dela. Era um dia da folga dele, do marido da vizinha. E era bem cedinho, cerca de 7 horas mais ou menos, e ela tava lá reclamando. Ele falou assim: você já percebeu que você acorda reclamando e você vai dormir reclamando? Você não abre a boca pra falar uma coisa boa. E eu lá lavando louça, só escutando ele falar. E ela não aceitou o que ele falou. Ela continuou retrucando, reclamando. Sabe as pessoas que não escutam porque elas já estão prontas pra responder o que você falou? Era essa vizinha. Mas eu aceitei. Eu entendi que era como se aquele recado dele fosse pra mim. Eu comecei a perceber que eu fazia a mesma coisa que ela. Eu acordava reclamando e eu ia dormir reclamando. Eu percebi que eu era uma versão daquela vizinha. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a me policiar. Toda vez que eu ia abrir a boca pra reclamar de alguma coisa, seja qualquer coisa que fosse, eu segurava, porque eu não queria ser igual aquela vizinha reclamona. Toda vez que ela reclamava de alguma coisa, eu respondia mentalmente. Ela começava o dia reclamando que ela tinha que limpar a casa todo dia, porque tinha crianças, tinha os netos dela, tinha os filhos dela. Ela reclamava que ela tinha que limpar a casa toda hora. E eu respondia mentalmente: se você morar embaixo da ponte, você não vai precisar limpar a casa. Aí ela reclamava que ela não tinha carro, que ela tinha que andar a pé. E eu respondia mentalmente: se não tivesse os pés, seria melhor? Eu comecei a perceber que as reclamações dela era pura ingratidão. E sendo assim, eu também era ingrata, porque as reclamações dela eram as mesmas que eu fazia. Eu reclamava que tinha que arrumar casa, e olha que eu só tinha uma filha, eu só tinha a Catarina. Tinha 3 filhos como eu tenho hoje eu limpo a casa sem reclamar. Mas naquela época eu reclamava de limpar a casa, eu reclamava que eu ficava o dia inteiro só com a minha filha, meu marido trabalhava fora. Ao invés de agradecer que eu tinha uma casa, que o meu marido tinha um trabalho. Pouquíssimo tempo depois, essa vizinha foi embora, ela saiu porque ela era inquilina. E os donos da casa que moravam em São Paulo, que era um casal de idosos, eles foram morar lá. Eu aprendi mais uma coisa com essa nova vizinha. Ela só falava coisa ruim, só falava desgraça. Ela assistia todos os jornais, ela colocava naquele canal da Record que só fala notícia, coisa ruim. E ela escutava a notícia e corria e contava pro marido dela, que ficava na cadeira de rodas no cantinho e não ficava assistindo televisão. Então ela assistia, corria lá e contava pra ele. Quando chegava visitas na casa dela, ela também contava tudo que ela já tinha contado pro marido dela, todas as notícias ruins do dia, ela também contava pras visitas. E como eu já tinha aprendido uma lição com a outra vizinha, eu entendi que também tinha alguma coisa que eu precisava aprender com aquela nova vizinha. Eu percebi que eu também assistia coisas negativas o dia inteiro, porque eu achava que eu tava ficando bem informada assistindo o jornal. E quando meu marido chegava à noite, eu contava tudo pra ele, tudo de negativo que eu tinha visto. Eu estava replicando a minha vizinha. Eu fazia tudo o que ela fazia, porque semelhante atrai semelhante. Foi aí que eu parei de assistir jornais, mas eu continuava assistindo novela, porque assim, gente, é degrau por degrau. A gente vai expandindo a nossa consciência e a gente não quer ver mais aquelas coisas negativas. A novela da mocinha também é negativa, porque para chegar no final feliz tem que acontecer várias coisas negativas. É um padrão. Depois de um tempo, eu vendi aquela casa, comprei uma outra casa. Os meus vizinhos, eles eram bagunceiros e eu percebi, eu pensava assim, mas eu não sou bagunceira, por que eu tô aqui? Mas a bagunça era no meu emocional. Então todos os lugares onde eu morei, os meus vizinhos me ensinavam alguma coisa. E assim que eu aprendia, eu me mudava. Há 7 anos eu moro aqui em Minas Gerais e eu só tive vizinhos maravilhosos. Eu nunca mais sofri com vizinho. Eu nunca mais reclamei de vizinho. Eu nunca mais tive o hábito de reclamar. Claro que não sou perfeita. Uma hora ou outra eu vou reclamar de alguma coisa, você também vai. Mas aquele padrão de acordar e dormir reclamando, isso não existe mais. Eu espero que eu tenha contribuído para a sua expansão de consciência. Espero que tenha feito sentido para você. Um beijo e até mais.